Escorpião, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa é uma leitura semanal, atemporal. O que mais? Válida para quando chegares aqui. E já temos aqui no canal as leituras para o mês de setembro. Se tu ainda não viu, dá uma olhadinha e considere te inscrever aqui no canal para que tu receba as notificações quando eu postar as leituras. Na descrição desse vídeo tem também o meu Instagram, se quiseres me seguir lá, então fique à vontade. Vamos ver então. Escorpião. O que é que Escorpião precisa saber quando vir parar nesta leitura? A torre. No fundo do maço, a serpente. Então, estão se isolando um pouco, se sentindo isolados ou se isolando, passando por transformações, renovando os pensamentos. O que mais? Sacerdotisa no fundo do maço. Momento de busca interior. O 7 de espadas e o cavaleiro de copas. O 3 de ouros. O 5 de copas e o cavaleiro de espadas. O 10 de espadas. Os namorados. A rainha de copas. A estrela. Um enforcado. O que mais? O sol. O 6 de ouros. A sacerdotisa. A torre. O 9 de paus. Mais uma então. O 2 de copas. E aí no fundo do maço o 3 de copas. Que me fala de uma progressão. Então, eu sinto aqui que é um momento de introspecção. Um momento onde vocês estão se recolhendo mais nos próprios pensamentos, entendendo que eu preciso estar só comigo, e não é aqui no sentido de eu vou me isolar e vou morar numa caverna, mas é como se os grupos aos quais eu pertencia, as pessoas às quais eu estava acostumada a me comunicar sempre, todos os dias, família, amigos, enfim, os assuntos já não... a gente já parece que já não tem mais tanta afinidade. Eu comecei a perceber que nessa busca por mim mesma, na busca da conexão com a minha essência, com o meu eu superior, as coisas começaram realmente a ir por esse caminho, onde eu comecei a sentir vontade de ficar um pouco mais isolada, de ficar um pouco mais dentro de mim mesma para ir me sentindo. Então é como se eu preciso desse tempo só para que eu entenda que muitas coisas que falaram a meu respeito não eram verdade.
Porque enquanto eu ficasse nesse meio, eu ia continuar acreditando que tudo aquilo que vinham falando a meu respeito, que vinham falando que eu era, que eu ia continuar acreditando que eu era. Então é como se aqui eu preciso desse tempo para que eu entenda realmente aquilo que eu sou, para que eu entenda que aquilo que falavam, aquilo que eu escutei por muito tempo que eu era, não é verdadeiro. Esse tempo de me recolher é um tempo de eu ir em busca de mim mesma, olhar para mim mesma com muito mais amor, com muito mais cuidado, entendendo o que eu sou de verdade, validando aquilo que eu sou, aquilo que eu reconheço em mim, para que eu possa entender que aquilo que estavam, aquilo que diziam que eu era, não era verdade. E aí aqui a gente tem um ciclo se encerrando, um ciclo, um ciclo onde eu deixo de dar tanta importância, um ciclo onde eu entendo que aquilo que as pessoas falavam de mim, daquela maneira que diziam que eu era, que as pessoas me viam, era muito mais o ponto de vista delas do que aquilo que realmente eu era. E eu entendendo que eu não preciso usar o tempo todo máscaras e personagens e entrar nesses personagens e comprar essa ideia para que eu seja amada e aceita por essas pessoas. Mas eu posso sim encontrar dentro de mim esse lugar de calma, de certeza, de amor próprio, entender, fazendo escolhas por lugares, pessoas e situações onde eu posso escolher muito mais ser quem eu sou, eu escolho muito mais pela minha paz, por mim mesma, eu escolho por lugares, situações e pessoas que me respeitam e que entendem o que eu sou. Então eu encerrando esse ciclo onde eu preciso me colocar numa condição para ser bem aceita. Onde eu preciso me colocar na condição daquilo que as pessoas dizem que eu sou, para que eu seja aceita nesse lugar por essas pessoas. Mas aí tem aqui esse uso. Eu usei esse tempo para me reconhecer e para entender que eu não sou aquilo que as pessoas diziam que eu era. E eu entendo que eu não preciso me colocar nessa situação para ser amada por elas, porque existe um lugar onde eu vou ser amada por aquilo que eu sou. Existem pessoas que vão me amar por aquilo que eu sou. E não é porque essas pessoas são pessoas que eu conheci, que eu convivi a minha vida inteira, que são pessoas da minha família, que são grupos de amigos de muitos anos, que são relacionamentos de muitos anos. Não é porque são essas pessoas que eu preciso aceitar isso delas. Eu não preciso. Eu entendendo aqui que eu não preciso. Muito embora sejam pessoas que fizeram parte da minha vida todos esses anos, ou por muitos anos, eu não preciso aceitar e continuar convivendo com isso se eu já entendi que é isso que me machuca, que é por isso que eu não consigo avançar nas minhas coisas, por isso que eu não alcanço as conquistas que eu quero, porque eu acabo vestindo esses personagens, eu acabo comprando essa ideia que as pessoas têm de mim e muitas vezes aqui não me respeitando, me colocando nessa situação de me autossacrificar para ser aceita e para ser amada por alguém. A estrela fala de esperança, a estrela fala também, para mim, aqui de ascensão, sabe? De eu entendo, é como se fosse um mudar de nível aqui, um outro patamar. Eu entendo hoje quem eu sou de verdade, eu valorizo quem eu sou, por isso não permito mais essas situações na minha vida. Então, vamos supor, tu vem de uma família onde tinha uma figura que era ali uma figura
ahn, como é que a gente vai dizer? A matriarca da família ali tinha uma figura que sempre apaziguava tudo e dizia: não, fulana pensa assim, fulana fala assim, mas não dá bola, ela é tua irmã, tu tem que aceitar, ela é tua tia, tu tem que aceitar, ela é tua prima, tu tem que aceitar. Não dá, é assim mesmo, não, é família, a gente tem que conviver. E aí isso vai criando crenças e tu vai te diminuindo para te colocar nessa posição e tu vai entendendo que o que aquelas pessoas falam é lei porque ela é mais velha, porque ela é da família, porque ela é do teu sangue, porque ela é não sei o quê, e tu tem que aceitar o que essas pessoas falam, porque afinal de contas, elas são mais velhas e sabem de tudo. Só que tu passou por todo esse processo aqui e e te isolou realmente de todas essas pessoas, de todas essas situações e começou a fazer as coisas muito. Eu sinto alguém aqui fazendo as coisas bem sozinha mesmo, com um sentido aqui de solidão, de até escondido, se escondendo, não falando com ninguém mesmo, não respondendo, não se comunicando, para que conseguisse alcançar esse nível de compreensão de que eu não preciso aceitar só porque são pessoas da minha família, eu não preciso me colocar nessa posição de menos para ser aceita, para ser amada. Existem pessoas que vão me amar por aquilo que eu sou, tá? E aí, com todo esse processo de entendimento, de auto-amor, de olhar para as coisas e para si mesmo com muito mais amor, vocês obtiveram realmente um êxito nesse processo de isolamento, um ganho muito grande no sentido de autorrespeito, de auto-amor e de não permitir se colocar nessa situação. Por conta disso, tem aqui, nesse encerrando aqui, a gente tem uma torre, uma sacerdotisa e o sol. E o que isso quer dizer? Vocês realmente abrindo mão de tudo aquilo que foi construído com bases não verdadeiras para mim. Porque o amor verdadeiro, a família, na minha opinião, família é aquela que a gente constrói com base no amor. Tá? Não necessariamente que a gente precise conviver, a gente não precisa odiar ninguém, a gente não precisa ser grosseiro com ninguém, a gente não precisa brigar com ninguém. Não é nesse sentido, porque não é isso que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo alguém que se isolou mesmo, começou a fazer as coisas sozinho, por si, isolado para conseguir compreender essa dinâmica, para conseguir entender o porquê que sentiu e passou por isso muitos anos da tua vida e tu entendendo aqui. E aí a partir disso, dessa compreensão, é que tu entende que tu pode sim ter relações de equilíbrio no dar e receber. Eu não preciso eu me colocar nessa dentro desse personagem aqui para ser amado. Eu posso ser quem eu sou, amar do meu jeito e receber amor também. Receber respeito, receber carinho por quem eu sou, pela minha história, eu sendo quem eu sou de verdade. Porque existirão pessoas que vão aceitar aquilo que eu sou, que vão entender que aquilo que eu estou fazendo é fantasia, que eu não vivo no fantástico mundo, mas que esse é o meu jeito, tá? E que se eu sou assim, se eu sou uma pessoa que escolho viver no meio da natureza, se eu acho que tem valor eu andar com o pé descalço, se eu acho que tem muito mais valor as coisas que vêm da natureza, que vêm esse lado muito mais espiritual e muito mais místico, eu não preciso fingir que eu não acredito nisso, porque eu convivo com pessoas que são materialistas e que dão valor só ao trabalho pesado e que acham que é isso. Essa é a pessoa que tem valor é aquela que trabalha incessantemente, que conquista muitas coisas materiais. Eu não preciso ser assim. Eu vou encontrar minha tribo e vou encontrar pessoas que compartilham das mesmas ideias do que eu.
Eu não tô errada, só tô no grupo errado. É mais ou menos isso. Tá? E aí, essa torre aqui, que vem realmente, a torre fala de ruptura de caminhos, onde tudo que precisava ser trabalhado, ser aprendido, ser lidado ali naquele caminho com aquela pessoa, com aquelas pessoas, naquela situação, já foi feito. E que agora, então, aqui a torre fala realmente, é uma ruptura de caminhos, cada um para o seu lado. A gente pode estar falando tanto aqui desse grupo de pessoas que alguém está lidando aqui, família, enfim, e a gente pode estar falando também de relacionamento de uma pessoa específica, tá? É a ruptura, fala de ruptura de caminho aqui. Ah, tá. Persistência, porque pode ser. Persistência por quê? Porque pode ser que em algum momento vocês estivessem duvidando do que vocês estão fazendo, duvidando do resultado que isso pode dar, duvidando do poder que tem vocês acreditarem em vocês mesmos e vocês respeitarem aquilo que vocês são, duvidando que vocês possam encontrar pessoas com a mesma energia de vocês, duvidando que vocês possam encontrar relações onde haja o equilíbrio no dar e receber. A gente está falando aqui de vocês entrando numa situação de abundância, de sucesso, de alegria, de satisfação, satisfação pessoal, satisfação na relação com o outro, em relações muito equilibradas, de muito mais, de uma dinâmica muito mais equilibrada mesmo. E a gente está falando de alguém aqui também que pode estar se abrindo para um mundo mais místico, realmente, se abrindo para um trabalho espiritual. Todo esse, todo esse processo de se resguardar, de se isolar, de compreender quem eu sou e por que eu sou tão diferente dessas pessoas, o porquê eu sempre fui tão julgada, porque a minha forma de ver a vida sempre foi tão julgada por essas pessoas, julgada negativamente por essas pessoas, porque o meu jeito de lidar com as questões da minha vida sempre foi tão julgada por essas pessoas. E aqui eu entendendo que eu sempre fui tão julgada porque realmente eu sempre fui muito diferente dessas pessoas. Porque eu sempre tive muito mais essa conexão com o lado mais espiritual, com o lado mais místico da vida. Sempre fui uma pessoa que entendeu que esse era um ponto de vista muito mais importante, porque essas coisas porque isso que me liga, e essa minha ligação com o mundo espiritual é aquilo que é permanente em mim e não a efemeridade da vida material, das conquistas materiais. Ambas são importantes? Sim, ambas são importantes. Mas alguém aqui entendendo que é real essa minha conexão. Hoje eu percebo que é real essa minha conexão. Inclusive, fazendo disso um trabalho, realmente. Mas aqui é alguém que começa, ou que começou, que vai começar a trabalhar com alguma coisa místico mesmo, espiritual. Tá? É isso. E aí, com esse 2 de copas aqui, é isso que eu tô falando. Se eu não estava errada, eu só estava no grupo errado. Não é que eu estivesse errada. As pessoas é que não conseguiam alcançar aquilo que eu estava, o meu jeito de ser. E aí, aqui eu sinto que é vocês encontrando essas pessoas com mais afinidade, encontrando essa família espiritual onde tem um progresso aqui, tá vendo? Ó, eu encontro aquela pessoa, porque esse 2 de copas fala de um encontro mesmo, é tipo assim, é um encontro amoroso onde uma parte é a parte que faltava no outro. Eu não tô falando de amoroso, eu tô falando de pessoas que pensam como eu, amigos, a família que eu construo,
de pessoas que pensam como eu, que têm uma visão de mundo parecida com a minha, muito mais voltada às coisas permanentes da vida, esse lado mais espiritual do que material. É disso que eu tô falando. Mas claro que pode ser também um par romântico aqui, para alguns pode ser sim. E aí, isso aqui, olha como tem um progresso aqui. Olha como a alegria, olha como a vida se torna mais alegre, mais festiva, mais abundante, mais satisfatória de se viver. Quando eu encontro aquelas pessoas que vibram na mesma sintonia que eu. É um encontro. Olha, a gente tem uma rainha de paus aqui no fundo e a gente tem um asa de espadas. A rainha de paus é uma rainha muito espiritual, é alguém que tem muita conexão com o lado espiritual. Nossa bruxa do tarô. Tô falando, tem alguém que vai trabalhar com alguma coisa com espiritualidade aqui. Alguma coisa mística. Enfim, tá descobrindo a tua verdade. Descobrindo que a tua verdade é essa. Que a tua verdade é realmente alguém muito mais espiritual, que dá muito mais valor às coisas permanentes, no sentido de aquilo que é do espírito, aquilo que é da alma, e não tanto as coisas materiais. Certo? É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.